Olá a todos, bem-vindos a este projeto Escola da Bíblia. O meu nome é José Fidalgo, sou casado com a Célia e somos pais de 5 filhos e temos 2 netos maravilhosos. Para que vocês possam conhecer um pouco do historial da minha vida, a vida da minha esposa, da minha família, nós ouvimos o Evangelho pela primeira vez, do qual nós cremos nesse Evangelho no ano de 1986, é verdade. Há mais de 30 anos que tivemos o privilégio de conhecer o Evangelho de Jesus Cristo pela primeira vez. E desde então nós temos vindo a servir a Deus e há mais de 30 anos que nós servimos este Deus maravilhoso, pregando este Evangelho fantástico por mais de 30 países. Tive a honra e o privilégio que Deus me deu de poder visitar vários países na Europa, em África, não só visitar, mas trabalhar nesses países, também nos Estados Unidos, no Brasil, e foi para mim uma experiência fantástica, onde eu, a minha família, eu e a minha esposa tivemos muito envolvidos em projetos em conjunto com outros pastores e outros ministérios para a abertura de igrejas, formação de pastores, enfim, foi algo fantástico do qual não me arrependo e dou graças a Deus por todos estes 30 anos de experiência a servir a Deus nesta matéria. Glória a Deus. Atualmente eu sou o pastor, fundador, juntamente com a minha esposa, da igreja Lighthouse, uma igreja que abriu este ano, de 2018, a 4 de março. É uma igreja recente, tem 3 meses, e abriu com um propósito muito bem definido no nosso coração. Acima de tudo, o que nós queremos ser é uma igreja virada para a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Eu sei que talvez você possa pensar, mas isso são as igrejas todas. Mas infelizmente, ao longo destes 30 anos de experiência, nós vimos muitas coisas boas, mas também nós vimos e estamos neste momento a ver muitas coisas ruins que não trazem boa imagem nem para Deus, nem para o Evangelho de Jesus Cristo. E isto nos entristece muito. E queremos aproveitar este tempo que vivemos, esta vida que temos, para lutar com todas as nossas forças para que o Evangelho de Jesus Cristo se mantenha o mais possível íntegro, fiel àquilo que Ele, Jesus, veio nos transmitir a todos nós e que está registado nas Sagradas Escrituras, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Esse é o nosso propósito e o propósito, o grande objetivo deste projeto da Escola da Bíblia é ensinar o Evangelho da maneira mais pura possível para mantermos a integridade daquilo que foram as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero também dizer que há muitas pessoas boas, muitos pastores fantásticos, há muitas igrejas a fazerem um trabalho fantástico como este, que apresentam o Evangelho de uma maneira séria, de uma maneira pura, simples, e tem sido uma grande bênção. Eu conheço várias mesmo, de todo o meu coração eu digo isso. Mas, infelizmente, aquelas que estão mais expostas na mídia são, infelizmente, aquelas que apresentam um evangelho distorcido. Aquilo que hoje ouvimos muitas vezes e vemos nas redes sociais, também nas televisões, quer aqui em Portugal, quer no Brasil, quer nos Estados Unidos, é um evangelho absolutamente distorcido. Na verdade, de evangelho não tem nada. E eu decidi, esta semana mesmo, ao escrever no Facebook vários textos que eu creio que estão na Bíblia, que é bíblico, que tem a ver com o Evangelho de Jesus Cristo, e verifiquei
que a participação das pessoas na minha página no Facebook demonstram um total, não digo total, mas muito desconhecimento do verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. E isso me entristece. A confusão é grande. E eu creio pessoalmente que essa confusão é gerada por essas tais ditas igrejas que estão na mídia com muita força, que gastam fortunas de dinheiro para estar na mídia e que vão ensinando coisas e vão transmitindo princípios que é de tudo menos de Deus e do verdadeiro Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo é tão simples que qualquer criança entende. Qualquer criança entende. E nós, seres humanos, os mais velhos, estamos a complicar isto tudo. E eu peço a Deus, nesta minha primeira intervenção deste projeto da Escola da Bíblia, peço a Deus que Deus me dê sabedoria e que me ajude e que me dê graça para, usando as Escrituras Sagradas, possamos ver nas Escrituras todos quais são as palavras certas, porque Evangelho só há um. Nós podemos na vida ter ideias e termos concepções de determinadas áreas da nossa vida, opiniões diferentes. Podemos ser adeptos de clubes diferentes, podemos ter partidos políticos diferentes, podemos, enfim, ser diferentes em todos os setores da sociedade e ter ideias completamente opostas uns aos outros em relação a determinados assuntos. Mas quando se trata do Evangelho de Jesus Cristo, estou a falar do Evangelho de Jesus Cristo, não é? Nós não podemos ter várias ideias. Não é possível. Porque o Senhor Jesus Cristo, quando andou aqui nesta terra, Ele veio trazer uma mensagem, Ele veio trazer um recado de Deus o Pai para nós todos. E Ele não veio trazer várias ideias. Jesus é o caminho. Ele não é um dos caminhos. Ele é o caminho. É o único caminho que leva alguém a Deus. Não há outro. E a mensagem é sempre a mesma. Portanto, quando falamos sobre, vou dar um exemplo, sobre os fins dos tempos, não existem dois desfechos do fim do mundo. Não pode existir. Só pode existir um. Não existe dois Espíritos Santos quando falamos sobre a doutrina do Espírito Santo. Ou ele faz uma coisa ou ele faz outra. Não existe isso. Não existe duas doutrinas da salvação. Ora se perde a salvação, ora se mantém a salvação. Que grande confusão. Só pode haver um pensamento. Às vezes as pessoas dizem assim, cada um que lê a Bíblia à maneira dele. Bem, de facto é o que acontece. A confusão é tanta que parece que cada um tem a sua ideia. Mas o que está aqui em causa não é a ideia do José Fidalgo, não é a ideia do A, B ou C, mas é a ideia de Jesus Cristo. E eu sou ser humano, também penso pela minha cabeça, não é? Por vezes pode acontecer que eu, sem querer, ao falar de certos assuntos da Bíblia, posso pôr um pouco da minha ideia. Mas cabe a vocês discernir e cabe a vocês julgar. Mas acima de tudo, o que nós temos que todos nos esforçar não é procurar a ideia do José Fidalgo, a ideia da Igreja Lighthouse, a ideia da Igreja A, B, C ou D, mas temos que ir buscar a ideia que Jesus nos trouxe e correr com ela, crer nela e depois correr com ela. Porque a ideia de Jesus é só uma. Não são duas nem três, é uma. É uma mensagem simples e volto a repetir, qualquer criança entende. E é por isso que eu me determino, não é, a ser um de muitas vozes que hoje no mundo lutam contra os falsos evangelhos, contra os falsos profetas, contra os falsos apóstolos que pregam coisas que é tudo menos a ideia de Jesus Cristo.
E eu quero ser essa voz, uma de muitas. Só que muitas vezes o que acontece é que estas vozes trabalham muito pela calada, estão muito no anonimato, porque volto a repetir, infelizmente hoje o que está muito na mídia é tudo menos o verdadeiro Evangelho. E é isso que eu vejo pela palavra de Deus. Então o objetivo desta escola é esse, é ser uma ajuda a todos aqueles que querem ver, claro. Você não é obrigado a seguir esta escola, nem eu estou aqui a querer aqui dizer que sou melhor que os outros, não é nada disso. Uma coisa eu sei, aquilo que eu sei, aquilo que eu já aprendi ao longo destes 30 anos de experiência, eu vou passar para vocês. Eu vou tentar, eu vou me esforçar, é isso que eu prometo, esforçar-me com tudo o que eu sei, com toda a minha força, com toda a inteligência que Deus possa me ter dado, com os dons que Ele me deu, com tudo o que eu tenho à minha disposição. Inclusive, eu vou convidar outras pessoas que irão participar desta escola como professores para transmitir a todos os ouvintes, aqueles que forem participar desta escola, a essência do verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. É isso que nós pretendemos. Para terminar esta apresentação, esta primeira, esta aula, que não é aula, mas é mais uma apresentação do projeto, quero dar algumas dicas para estudo. Bem, em primeiro lugar, todas estas lições eu vou abrir muito a Bíblia. E vou ler convosco, apesar de estarmos online, apesar de não estarmos presentes fisicamente, mas vou ler convosco as Escrituras. E por isso eu convido, a minha primeira dica é que você possa estar a ver estes vídeos com a Bíblia na mão, abrindo nas passagens que eu for dizendo, eu ou outro professor, e que você tome nota. Outra grande dica também que eu quero passar para vocês é o seguinte. A Bíblia diz em Timóteo que todas as Escrituras foram inspiradas por Deus. A Bíblia a Bíblia Sagrada é um conjunto de 66 livros, dos quais 39 livros estão no Velho Testamento e 27 estão no Novo Testamento. E todos os autores que foram homens que escreveram esses livros, a Bíblia diz que eles foram inspirados por Deus. E é interessante como é fantástico que autores que nunca se conheceram, separados por distâncias e anos enormes, eles falaram de coisas absolutamente que, digamos assim, vou usar uma palavra que eu creio que todos entendem, que casam uns com os outros. Isto é fantástico porque as Escrituras apontam todas elas uma mesma personagem. Você há de ver e há de entender isso, se calhar já entendeu, que a personagem central destes 66 livros que é composta a Bíblia Sagrada é Jesus Cristo, é o Messias. E a mensagem central é a mensagem da vida eterna, é o Evangelho. Foi isso que Jesus veio falar. E se você tem dificuldade em acreditar que este livro foi inspirado por Deus, vai ser difícil você crer naquilo que este livro diz. Mas eu volto a repetir, é fundamental que você creia de todo o coração. E aí precisamos de fé mesmo, crer pela fé, de que todos estes livros foram mesmo inspirados pelo Espírito Santo. E porquê? Porque aí vem a terceira dica, muito importante para nós quando estamos a estudar, que é o seguinte. Você e eu, nós podemos ter uma ideia sobre um assunto, mas que quando estamos a ler as Sagradas Escrituras e verificamos
que aquilo que nós pensamos, a nossa ideia é contrária àquilo que Deus fala na sua palavra, o que é que nós devemos fazer? Eu sei que não é fácil o que eu vou dizer agora, mas sabe o que é que nós devemos fazer? Pegar na nossa ideia, pô-la no caixote do lixo e pegar na ideia de Deus, porque Ele é que está certo, não somos nós. Todo homem seja mentiroso, mas Deus é verdadeiro. Se Deus fala que é para a direita, então é para a direita. Mas se nós começarmos a criar defesas, não, mas eu acho que não é bem assim, porque eu também penso, porque eu também sei, porque eu... Pronto, aí vai ser difícil nós entendermos e crermos, acima de tudo, naquilo que é a mensagem central das Sagradas Escrituras. Outra dica que eu quero também dar a vocês é o seguinte. Na Bíblia não existem nenhuma contradição. Eu sei que aquilo que eu estou a dizer mexe um pouco com algumas pessoas. Há pessoas que pensam e acreditam que a Bíblia se contradiz. E isso é mentira. A Bíblia não se contradiz, Deus não se contradiz, porque Deus é o mesmo hoje, ontem e eternamente. Deus não muda. E o que acontece por vezes é que quando nós estamos a ler algumas passagens, dá-nos a entender, não é, ao lermos, que há uma contradição sobre certa determinada matéria ou assunto. E eu quero vos dizer, e volto a repetir, que não há contradição. O problema é que nós, por vezes, desconhecemos o contexto do que estamos a ler e precisamos de contextualizar. Ai, palavra esquisita esta, não é? Precisamos estar dentro do contexto para nós entendermos, porque você vai acabar por descobrir, com a ajuda do Espírito Santo, que certas matérias que parecem contradição, elas não são contradição. A própria Bíblia explica a Bíblia. E é fantástico isto. É fantástico. E peço a Deus que Deus nos dê essa graça de poder ajudar vocês, porque existe um grupo que está descrito em Atos, né? Que eram os irmãos de Bereia, que é não sei se era uma cidade, uma aldeia, uma vila, não importa. Esses irmãos, diz que eles eram muito sábios porque eles analisavam as Escrituras. E nós temos de ser assim, temos que analisar as Escrituras naquelas em que nós pensamos que há contradição, porque contradição não existe. A mensagem é só uma e ela é clara. Outro grande segredo também quando nós estamos a estudar a Bíblia é o seguinte. Vamos imaginar que nós estamos a estudar sobre a doutrina da salvação e que você encontra, vamos supor, 50 versículos que apoiam numa determinada direção. E depois aparecem uns 10, ou 12, ou 5, ou 7, que parece que contradiz a tal direção que aqueles 50 versículos nos apoiam. E um grande erro que nós muitas vezes temos é pensar assim, bem, então se isto é assim, então já não é assado. E eu quero aqui dar um grande conselho, que você tem que seguir a direção da maioria dos versículos. Se a maioria das passagens bíblicas que apoiam uma determinada doutrina é superior num bom grande número em relação àquilo que supostamente contradiz essa doutrina, você não pode ficar ali encalhado naqueles meia dúzia de versículos a duvidar que será que é mesmo assim? Será que isto? Será que é aquilo? Bem, se você fica encalhado, então não vai a lado nenhum. O que nós temos que pensar é o seguinte: temos que seguir sempre pela maioria das testemunhas, pela maioria daquilo que fala a Bíblia, a maioria dos versículos. E temos que estar desse lado. E vamos tentar perceber aquela minoria que parece que contradiz aquele sentido
e vamos tentar perceber o que é que aquilo quer dizer, porque há um contexto por trás disso. E vocês vão verificar que ao longo dos estudos, não é, vamos encontrar assuntos assim, assuntos que parece que têm contraditório. Mas volto a repetir, a Bíblia, ela é verdadeira, foi inspirada por Deus, ela tem uma mensagem, ela tem um autor principal e não se contradiz. Se você crer assim, se você começar a ler a Bíblia zerando tudo aquilo que você ouviu e começar a ler como se estivesse a ler pela primeira vez, com este coração aberto para aprender, eu tenho a certeza que o Espírito Santo nos vai ajudar a todos a entendermos o caminho certo, o único Evangelho, o Evangelho de Jesus Cristo, o verdadeiro, que Deus quer que nós possamos entendê-lo. Amém? Esse é o meu propósito, estas dicas que eu deixei aqui com vocês para vos ajudar. Quero também dizer que na tela aparece aí o link do canal do YouTube onde todos estes vídeos vão estar disponíveis. Dentro deste canal do YouTube que vocês veem aí diz Vidas Felizes, porque está ligado ao site Vidas Felizes, mas você vai, ao entrar no canal, vai reparar que diz lá Igreja Lighthouse. Eu ainda não tive possibilidade, porque o canal do YouTube ainda não me permitiu alterar o nome, mas podem seguir esse link que está aí na tela e vocês vão diretos ao canal da Igreja Lighthouse no YouTube. E aí, lá dentro, existem várias secções e você vai encontrar a secção que diz Escola da Bíblia. E é lá que eu vou colocar estes vídeos, estes estudos que vamos gravar. Vou tentar colocar, pelo menos, no mínimo, um estudo por semana, para que vocês possam estudar e acompanhar, e depois eu deixo à vossa consideração o vosso julgamento, porque a Bíblia diz que devemos julgar as Escrituras, nós devemos julgar as pregações, os ensinos, os estudos. A palavra de Deus deve ser julgada, deve ser analisada à lupa. Será que aquele homem, que aquilo que está a dizer é mesmo assim? Então, sejam vocês a julgar pela palavra de Deus, não pelo aquilo que vocês acham, é pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. É muito importante. A propósito, para terminar aqui esta minha intervenção, quero dizer a vocês o seguinte: qualquer cristão que ama Deus mesmo de todo o coração, que quer viver o cristianismo tal e qual como Jesus o trouxe, na pureza do Evangelho, eu quero encorajar você, que você analise qualquer ensino que ouça, quer na internet, quer numa igreja, o que quer que seja que você esteja a ouvir alguém a falar da palavra de Deus, você tem que analisar à luz da palavra de Deus se aquilo que ele está a dizer vem de Deus ou não. E tem que prestar muita atenção. Não pode acreditar nas coisas assim de qualquer maneira, porque infelizmente o falso ensino hoje, atualmente, está a se espalhar por toda a parte do mundo de uma maneira tremendamente cancerígena. É um cancro autêntico. Na verdade, eu, por minha tristeza, eu digo que a Igreja de Jesus Cristo, no modo geral, atualmente está doente, muito doente. Em Portugal, no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, em toda a parte do mundo está muito doente, porque infelizmente, eu volto a repetir, aqueles que estão na mídia, aqueles que conseguiram ter capacidade financeira de estar na mídia e podiam estar a fazer um trabalho fantástico, infelizmente estão a denegrir a imagem do Evangelho. É triste o que eu estou a dizer, mas esta é a pura verdade. E eu vou lutar com todas as minhas forças, como eu já disse, para contrapor, para expor a mentira, expor o falso Evangelho. Vou lutar, meus amigos. E o meu desejo, a minha oração, é que vocês que
acreditam na pureza do Evangelho, que vocês não se calem, mas que vocês também se levantem, cada um no seu lugar, e lutemos juntos contra o falso Evangelho, que está espalhado que nem cancro por toda a parte do mundo. É possível, sim, muitos não vão crer naquilo que nós dizemos, muitos vão gozar, eu sei, estou preparado para isso. Muita gente vai pensar que somos malucos, que nós estamos errados, mas vamos lutar, porque eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Deus te abençoe e até ao próximo estudo. Tchau, tchau.